uma pergunta para você. O que você não responda para mim, você vai responder para você, lá no seu coração. Que principalmente o cristão, né, o crente, ele é precipitado nas respostas, né? Às vezes alguém pergunta alguma coisa, ou o pastor pergunta, ele já fala o amém logo, né? Ele nem reflete, para um tempinho para refletir. Você tem de refletir. Você tem motivo para se alegrar? Você tem se alegrado na vida? Você tem motivo para isso? Aí tem alguém que lá no coração disse, pastor, não tenho muito não. O outro disse mais ou menos. O outro diz nenhum. E tem gente, não, eu tenho motivo. Deus tem me abençoado. Mas qual é o motivo verdadeiro, irmão? Se nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos aquilo que tem que nos alegrar verdadeiramente, nós vamos ver que todos nós, independente de qualquer coisa, temos motivo para nos alegrar. Pastor, mas o senhor não conhece a fase da vida que eu estou vivendo. O senhor não sabe o que acontece comigo. Querido, todos nós temos motivo de nos alegrar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 21. Abra lá. Salmos 33, versículo 21. Veja lá o que a palavra de Deus fala. Aí depois, no final da mensagem, você responde para você se tem ou não motivo para se alegrar. Acharam? Salmo 33, 21. Salmos é mais ou menos a metade da Bíblia. O capítulo 33, você lê aí comigo o versículo 21. Ele fala assim, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Porque muitas pessoas acham, irmão, que eles não têm motivo para se alegrar. Eles andam abatidos, cheios de amargura. Alguns dizem que não tem motivo para dar um sorriso sequer, porque a fonte da alegria, muitas vezes, está errada. Nós estamos procurando nos alegrar na fonte errada, e por isso nós achamos que não temos alegria. Alguns querem se alegrar por causa das conquistas da vida, da prosperidade dele, da conquista na vida sentimental, numa mudança na família. Queremos nos alegrar com coisas materiais, mas o salmista diz aqui, nele, em quem? No Senhor, está a nossa alegria. Se alegrar em Deus, irmão, não significa viver na religiosidade, e aí a pessoa demonstra uma falsa alegria, né? Ele até diz, não, sou tão feliz com Deus, sou tão feliz com Jesus, daqui a pouquinho surge uma tribulação, você vê a felicidade dele indo embora. Isso é uma falsa, é uma religiosidade, que isso é uma falsa alegria. A alegria que nós temos em Deus, ela nunca vai deixar de existir, irmão. Quando a nossa alegria está em Deus, nós nos alegramos em qualquer momento da vida. O que significa se alegrar no Senhor, irmão? Nós temos de nos alegrar na promessa de Deus. Ainda que humanamente falando, tudo ateste o contrário. Tudo fala o contrário. Você tem um diagnóstico, dizendo que há um problema sério na sua saúde. Isso não é motivo de se alegrar? Claro que não. Mas eu tenho que me alegrar na promessa de Deus, que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu tenho que me alegrar na palavra. Surgiu esse diagnóstico, surgiu essa tribulação, surgiu essa luta, mas Deus diz que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Eu vou buscar a Deus, eu vou vencer essa doença em nome de Jesus. Você tem que se alegrar na promessa de Deus. Quando você olha para o seu corpo, você só tem motivo para se abater, para se entristecer. Mas quando nós olhamos para a promessa, para a palavra, aí nós vamos encontrar motivos para alegrar o nosso coração, para nos fortalecer. Às vezes é aquela tribulação na parte financeira, por exemplo, ficou tudo difícil. Não, a minha alegria é o Senhor, eu tenho que me alegrar na promessa. Ele diz que suprirá toda a minha necessidade. Às vezes nós andamos ansiosos, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu vou ter dinheiro para isso? Tem gente que já está pensando daqui 10 anos, como é que eu vou ter dinheiro para daqui 10 anos, para fazer aquilo que eu preciso? Amado, Jesus falou para os discípulos, olhem as aves do céu, elas não plantam. Você já viu algum passarinho plantando? Já viu? Não. Elas não plantam,
Elas não colhem também, as árvores não colhem, não ajuntam em celeiros, só que todavia Deus os alimenta. E aí Jesus ainda falou, que você vale mais do que muitos pardais. E se Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de nós, irmão. Nós temos de aprender a nos alegrar verdadeiramente em Deus, naquilo que a palavra fala. Ainda que todo mundo abandone você. Ah, pastor, aquele meu amigo, aquele meu namorado, aquela minha namorada, aquela pessoa que não quer saber mais de mim, ele me abandonou, todo mundo me abandonou. A Bíblia diz que Deus nunca se esqueceu de você, irmão. Você tem de se alegrar na palavra. Ele fez até uma pergunta, né? Pode a mãe se esquecer do filho que gerou? Pode isso, irmão. A mãe pode ter 200 filhos, não é capaz, né? Mas ela conhece todos eles, irmão. Ela pode ter 5, 10 filhos, ela conhece todos eles. Sabe do probleminha que todos eles têm. Sabe, até conhece até o choro deles, a necessidade deles. Só que o Senhor Deus diz que ainda que ela se esqueça do filho que ela gerou, o Senhor Deus diz, eu nunca me esquecerei de você. Mas nós não olhamos para a palavra, ficamos procurando alegria nas coisas materiais, e aí nós perdemos, às vezes, aparentemente, aquilo que é material, que é humano, e ficamos aborrecidos. Ah, não consegui, perdi minha posição, mas sua alegria está na posição que você tem? A sua alegria está na conquista que você teve? Não, tem que estar no Senhor. Sirva a Deus com alegria, crendo, ainda que eu tenha uma luta na vida, enfrente qualquer dificuldade na vida, o Senhor é comigo. No Senhor, o salmista diz aqui, né? Nele se alegra o nosso coração. Nosso coração tem de se alegrar na promessa de Deus, naquilo que a palavra de Deus declara. O nosso coração tem de se alegrar, irmão, até nos mandamentos de Deus. Fazer aquilo que Deus determina com alegria. Eu não tenho que fazer ou deixar de fazer alguma coisa com o coração fechado, com a cara amarrada, emburrada, chateado, de jeito nenhum. Tudo que você fizer para Deus, faça com alegria, põe no seu coração. Meu coração tem que se alegrar até no mandamento de Deus, naquilo que Ele fala. Não fuja do mandamento de Deus, cumpra toda a missão que Deus te entregou com alegria no seu coração, alegrando o seu coração no mandamento de Deus. Ah, pastor, mas Ele mandou eu deixar de fazer isso aqui. Deus conhece o seu coração, irmão. Deus conhece o nosso caminho, até daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, Deus conhece o último dia da nossa vida. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Nós aqui ficamos, irmão, eufóricos com as coisas e nos enchemos de cuidados desse mundo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Então aquilo que hoje Ele veio e tirou de nós, ou Ele pediu que a gente faça, ainda que seja uma coisa que até é ruim para nós, que aparentemente até nos prejudica, irmão, Deus conhece tudo a nosso respeito. Tenha alegria no mandamento de Deus, ainda que contrarie os seus princípios, os seus pensamentos, os seus desejos. Se Deus falou, ou na palavra, ou Ele pôs no seu coração, se alegre em nome do Senhor Jesus. Jonas era pregador da palavra, era um profeta, e Deus deu uma ordem para ele, falou para ele se levantar e ir à grande cidade de Nínive. E o Jonas foi nada, irmão. Quando ele lembrou-se que era Nínive, qual era a cidade de Nínive? Era a capital da Assíria, que era um povo bárbaro, já tinha feito muita maldade com o povo de Deus. Talvez o Jonas tivesse até uma grande mágoa deles, talvez até algo pessoal dele. Ele não quis ir, irmão. E ele se lembrava de algumas coisas que diziam, e eles pegavam os inimigos e colocavam os inimigos em estacas na entrada da cidade, irmão. Fazia aquela fileira de corpos ali agonizando, mortos, na entrada da cidade, para mostrar a crueldade que eles tinham. E quando Deus mandou Jonas ir a Nínive, o Jonas disse o quê? Eu vou para Nínive? Vou nada. Primeira coisa, eu não quero nem saber, eu quero que eles apodreçam no inferno. Tem gente que tem esse pensamento. Não, ele fez mal para mim, eu quero ver ele indo para o inferno. Tem alegria em ver a pessoa tropeçar? Não tenha.
Não se alegre no tropeço de quem quer que seja, ainda que seja da pessoa que te fez um grande mal. Não faça isso. E o Jonas então foi, irmão, se levantou, entrou no navio, foi para o porto, só foi descendo, encontrou o navio, pagou a passagem, entrou para ir para Tarsis, que era sentido oposto, de onde Deus havia mandado ele ir. Às vezes nós estamos indo, por causa da dureza do nosso coração, no sentido oposto do mandamento de Deus, irmão. E Deus não pode nos livrar. Às vezes é algo que alguém fala, nós não queremos fazer. Mas quem é ele para falar isso para mim? Eu sou de Deus, a gente fala, né? Eu não aceito ninguém dirigindo a minha vida. A rebeldia é um pecado, é como o pecado de feitiçaria, irmão. Só traz malefício para nós. Eu nunca esqueci, tem coisas que parecem engraçadas, mas às vezes nós vamos parar para pensar como é que é o ser humano, irmão. Eu falei que um dia nós tínhamos um trabalho para fazer, e eu dei para os obreiros a tarefa. E eu tinha alguns auxiliares na igreja, e um deles era um irmãozinho, já tinha um pouquinho de idade, já tinha uns 60 e tantos anos, na época hoje ele está com o Senhor já, esse irmão. E eu cheguei na igreja para o culto, cheguei até um pouquinho atrasado, já tinha começado a reunião, estou entrando, ele falou: pastor, eu vou lá para fazer a minha parte. Falei: irmão, fica comigo no culto aqui, daqui a pouquinho você vai, terminando a reunião você vai. Não, pastor, porque os outros o senhor deixa aí, por que o senhor não deixa? O que o senhor tem contra mim? Os outros o senhor deixa, a mim o senhor não deixa eu fazer nada. Falei: irmão, peraí, vai lá, Deus te abençoe. Saiu, voltou todo ralado, irmão, joelho, cotovelo, braço aqui. Falei: seu Zé, o que aconteceu? Eu, pastor, eu tropecei e caí. Eu falei para você não ir. Eu disse para você ficar aqui. Pastor, só amaldiçoou, irmão, está amarrado, né, irmão? Mas Deus podia ter evitado. Tem tanta coisa, irmão, que às vezes nós recebemos um pedido simples. Tem gente que diz que é de Deus, mas não atende um pedido desse tamanho. Querido, Jesus falou: se te pedir para caminhar uma milha, o que você faz? Vai com ele 2. Se alguém demandar com você e te pedir a capa, dá também a túnica. Não fuja daquele que lhe pede emprestado. Isso que Deus falou. Nós temos de ser filhos de Deus, irmão, e assim nós seremos. Mas nós temos de cumprir com alegria todas essas coisas. Alguém demanda com você, não demande com ele não, irmão. Não perca tempo de discutir com quem vive na rebeldia, com quem não ouve a Deus. Você não ouve a Deus, nem a você ele vai ouvir. Põe isso no seu coração, ore por ele, sirva a Deus com alegria, sirva ao Senhor. O que Deus lhe mandou fazer, agora não vá você para o outro lado. O que Deus lhe mandou fazer, faça com alegria. Deus, o Senhor sabe como são esses ninivitas aí. Misericórdia. O Senhor está mandando eu ir? Vou lá, eis-me aqui. E se eu morrer? Se eu morrer fazendo o que Deus mandou, eu vou para o céu. Deus pediu, acabou. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Tudo que eu fizer, fazer com alegria. Às vezes ele pede, irmão, que façamos. Aquele jovem rico, Jesus falou para ele: vende tudo que tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E o jovem deu nada, saiu triste. Já viu gente ficar triste que o pastor pediu uma oferta na igreja? Isso não pediu tudo não, pediu uma oferta. Sirva a Deus com alegria. Não, Deus, o pastor pediu, senti no coração, eu posso fazer, está aqui. Mas Deus, o Senhor me pediu, vou servir ao Senhor com alegria, vou pôr isso no meu coração. Será que Jesus queria tudo que o jovem tinha, irmão? Você conhece a história do Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Quem? O filho. Ele deu? Deu ou não deu? Deus pegou? Claro que não. Pegou, era dele, mas ele não tirou a vida do Isaac. Veja lá. Será que Deus podia e queria o dinheiro daquele moço, irmão? Claro que não. O que Deus queria era a obediência dele. Talvez na hora que ele fosse vender os bens, Deus dissesse: espera aí, filho, não precisa não, eu sei que você me ama, vamos lá, sirva a Deus. Irmão, o que Deus puser o seu coração para fazer, faça com alegria. O missionário um dia contou a história de um pastor, irmão. Às vezes você vê o pastor é transferido de um trabalho na igreja, faz uma lamentação: irmão, fizeram uma maldade comigo. Pá de besteira, irmão, que maldade. Esse pastor foi para um lugar, e ele contando ao missionário:
eles comiam abóbora. Já viu missionário contar isso? Não? Mas é um lugar tão pobre, irmão, que eles comiam abóbora porque tinha no fundo do quintal. E ele deu testemunho, ele falou, Deus abençoou aquela aboboreira. Eles comiam todo dia no almoço, na janta, abóbora. Veja lá, era abóbora refogada, abóbora cozida, né? É a mesma coisa, frita, e sobremesa, doce de abóbora. E ainda dava para os membros da igreja. Olha que benção. Isso é uma benção ou não é uma benção? É uma benção. Ah, mas eu gostaria de estar lá, onde todo mundo é rico. Não, nós temos que estar onde Deus quer. Isso você tem de pôr no seu coração. Deus tem uma missão para mim. Qual é a missão? Ir evangelizar aquela pessoa influente. Mas e aquela pessoa não influente, que está pensando até em se matar, que trabalha junto com você? Vai lá, irmão. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho que a pessoa vê, xinga você, fala mal, ofende você. Já tem uns crentes que, se xingar ele, já mete a mão para a cara, já acaba tudo, né? Verdade. Querido, onde Deus mandou, se alegre no mandamento de Deus. Não sei nem porque eu entrei nessa parte aqui, Deus sabe. Se alegre no mandamento de Deus. O que veio até você, cumpra em nome do Senhor Jesus. Nele está a nossa alegria. Tem que pôr essa palavra no coração. Lê de novo aí. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Confie no nome do Senhor. Temos de nos alegrar nessa confiança. Ainda que a sua luta seja grande, se alegre, porque o nome de Jesus é poderoso e ele derruba todo e qualquer inimigo que se coloque no seu caminho. Ele é com você, ele abençoa você, ele te fortalece. A nossa alegria não pode estar naquilo que é material, que é do homem, que está nas mãos. Tudo isso aqui apodrece e fica para cá, fica envelhecido. Mas a alegria do Senhor no nosso coração vai nos fortalecer. Amém? Então não deixe o diabo lhe enganar, irmão. A sua alegria esteja no Senhor. Ah, mas alguém me contrariou. Tá bom, mas Deus não me contrariou. E se contrariou também, vou servir ao Senhor. Deus, eu quero isso, mas Deus falou, eu quero aquilo. Então tá bom, vou fazer o que o Senhor disse, mas vou fazer com alegria. Glória a Deus.